Dois monstros reptilianos, dois homens trágicos amaldiçoados pela ciência e pela mutação. Dos esgotos de Gotham às ruas da cidade do Homem-Aranha, Killer Croc e o Lagarto são dois dos predadores mais mortais dos quadrinhos. Mas se essas duas feras se enfrentassem, qual delas sairia por cima? Vamos descobrir. Waylon Jones, o Killer Croc, iniciou como lutador de jacarés e atração circense, antes de se tornar um dos mafiosos mais temidos de Gotham City e um monstro que vive nos esgotos. Nascido com uma mutação rara que lhe deu pele de réptil, Croc suportou uma vida inteira de abuso e ridicularização que o levou à loucura. Sua condição evoluiu para uma forma de atavismo regressivo, o que significa que ele herdou traços de antigos ancestrais répteis. Com o tempo, sua pele ficou quase invulnerável. Seu corpo ficou sobre-humanamente forte e rápido, e ele adquiriu um fator de cura semelhante ao dos répteis. Mas o efeito colateral mais sombrio foi que seu cérebro animal primitivo foi tomando conta aos poucos, afastando Wayland cada vez mais de sua humanidade. A força de Croc é impressionante. Ele já nocauteou Batman com um único soco em mais de uma ocasião, arremessou carros para o lado, destruiu paredes reforçadas, rasgou portas de metal e até abriu um cofre de banco com as próprias mãos. O corpo dele está em constante mutação, ficando mais forte a cada nova fase, a ponto de conseguir dominar inimigos que já o derrotaram antes ou escapar de prisões que antes conseguiam contê-lo. Croc frequentemente luta acima de sua categoria de peso. Ele já enfrentou Bane mesmo quando ele estava cheio de veneno, lutou várias vezes contra Solomon Grundy, inclusive venceu em uma ocasião, feriu Osiris, um garoto que carrega o poder do Adão Negro, e já enfrentou Aquaman de igual para igual. Ele até conseguiu dar umas pancadas no Superman e no Zod, embora seja duvidoso que ele realmente tenha machucado eles. Durabilidade é outra das características marcantes do Croc. Hoje em dia, ele é praticamente à prova de balas. O pistoleiro uma vez atirou na cabeça dele a queima-roupa com uma bala personalizada, mal arranhou a pele. Ele já saiu andando de quedas de arranha-céu, sobreviveu a prédios desabando em cima dele e resistiu tranquilamente a explosões massivas. Assim como sua força, sua durabilidade permite que ele troque golpes com adversários muito acima do seu nível, incluindo sobreviver a ataques do Aquaman, da Supergirl e até mesmo do Superman. Com seu fator de cura ao seu favor, Croc pode se regenerar de quase qualquer coisa, até mesmo fazer crescer membros perdidos quando necessário. Croc costuma ser visto como um brutamontes, mas isso não é toda a verdade. Mais recentemente foi sugerido que seu jeito burro e selvagem é apenas isso, uma atuação. Na verdade, Croc é mais inteligente e calculista do que muitos pensam. Ele é furtivo o suficiente para surpreender o Batman e a família Morcego, e inteligente o bastante para usar o ambiente a seu favor. Quando ele deixa seu lado animal assumir o controle, Croc se torna um predador implacável e aterrorizante, capaz de destroçar quase qualquer um que fique em seu caminho. A história de Curt Connors começa no campo de batalha, onde atuou como médico de combate, cuidando de soldados sob fogo cruzado. Numa missão, uma explosão de fósforo atingiu seu braço direito. Connors se recusou a parar de tratar os feridos, mas o dano foi terrível e os médicos não tiveram escolha a não ser amputar. Incapaz de continuar sua carreira cirúrgica, Connors voltou sua genialidade para a ciência, tornando-se um herpetologista de renome mundial. Impulsionado pelo sonho de regenerar o membro perdido, ele criou um soro revolucionário que restaurou seu braço, mas também liberou seu alter ego monstruoso, o Lagarto. O Lagarto é brutalmente forte, tanto que o próprio Homem-Aranha já admitiu que este é um dos poucos vilões que podem ser mais fortes do que ele. Pete não pode se dar ao luxo de segurar seus golpes quando eles lutam, porque nem mesmo toda a sua força às vezes é suficiente para se livrar do aperto do Lagarto. Connors já jogou o Homem-Aranha de um lado para o outro como se fosse um boneco de pano, quebrou aço reforçado, arremessou carros com facilidade e golpeou com tanta força que mandou pessoas voando através de paredes. Sua força bruta facilmente ultrapassa a faixa de 10 a 15 toneladas, combinado com garras afiadas como navalhas que podem cortar carne e até mesmo uma durabilidade sobre-humana. O Lagarto é um adversário que você não pode se dar ao luxo de subestimar. Mas a força não é sua única vantagem. O Lagarto é incrivelmente resistente, ignorando balas como se não fossem nada e aguentando os golpes mais fortes do Homem-Aranha.
Pete até admitiu que socá-lo é como bater em aço sólido. Ele já suportou explosões, rajadas do Tocha Humana, e continua voltando para mais. Ele possui um fator de cura potente, e Connors pode se recuperar da maioria dos ferimentos em minutos, tornando-o quase impossível de ser derrotado. Para o seu tamanho, o lagarto também é surpreendentemente rápido. Ele é rápido para desviar dos ataques do Homem-Aranha, surpreendê-lo no combate próximo e se aproximar dele mesmo com o sentido aranha do Peter. Ele é até rápido o suficiente para desviar de balas. Combinando seus instintos animais e agilidade predatória, ele sempre é um passo mais perigoso do que aparenta. E então a habilidade que realmente o diferencia, seu controle sobre répteis. O lagarto pode comandar telepaticamente cobras, lagartos e outros répteis, enviando enxames inteiros atrás do Homem-Aranha ou transformando um pântano em seu exército pessoal. Mas vai além. Através de feromônios e influência mental, ele pode despertar o cérebro reptiliano nos humanos, ativando seus instintos primitivos e reduzindo-os a versões selvagens e animalescas de si mesmos. Então quem vence? Vamos analisar. Embora as galerias de vilões do Batman e do Homem-Aranha tenham muitas semelhanças, o Crocodilo e o Lagarto são praticamente equivalentes. Dois brutamontes reptilianos gigantes com força, velocidade e durabilidade sobre-humanas, além de garras e dentes afiados como navalha. É basicamente como olhar em um espelho escamoso. Mas não subestime o Crocodilo. Seus maiores feitos mostram que ele é mais que um brutamonte de Gotham. Ele já nocauteou o Batman com um único soco em várias ocasiões, arrombou um cofre de banco só com força bruta e jogou veículos para longe como se fossem brinquedos. A mutação do Croc continua avançando cada vez mais, a ponto de ele já ter enfrentado o Bane, superado o Solomon Grundy e até conseguido lutar de igual para igual com o Aquaman debaixo d'água. Em momentos insanos, ele chegou a acertar kryptonianos como Superman e Zod. Claro, ele não chegou a derrubá-los, mas o fato de seus golpes terem sido sentidos já é insano. E o Croc não é apenas forte, é absurdamente resistente. Tiros a queima-roupa na cabeça disparados pelo pistoleiro quase não afetam sua pele. Quedas de arranha-céus não derrubam ele, e ele já aguentou socos de pesos pesados, como a Supergirl e o Aquaman. Adicione o fator de cura reptiliano dele, que permite que ele se regenere de ferimentos brutais e até mesmo regenere membros, e o Croc se torna praticamente um tanque imparável. Sua durabilidade e a biologia em constante mutação o tornam cada vez mais difícil de derrotar. E no confronto direto, isso pode dar vantagem para ele. Mas aí você tem o Lagarto, e Connors traz tanto quanto, se não mais, para a disputa. Várias vezes ele já mostrou que é claramente mais forte que o Homem-Aranha, um dos heróis de rua de mais alto nível da Marvel. O próprio Pete admite que não consegue quebrar o aperto do Lagarto e que Connors pode realmente ser mais forte do que ele. Só isso já coloca o Lagarto na faixa de 10 a 15 toneladas com força para arremessar carros com facilidade, rasgar aço reforçado e atravessar prédios. Suas garras o tornam ainda mais perigoso, afiadas o suficiente para cortar super-humanos e deixar ferimentos devastadores. E aqui está a diferença. Batman e a família Morcego conseguiram derrotar o Crocodilo de forma consistente. Enquanto isso, o Homem-Aranha luta para não quebrar a própria mão ao socar o Lagarto. Esse contraste diz muito sobre a diferença entre eles. Adicione o rabo do Lagarto, que pode prender até mesmo o Homem-Aranha, e o Croc simplesmente não tem resposta para esse nível de versatilidade. Mas o trunfo na manga de Connor é sua telepatia reptiliana. Ele convocou pântanos inteiros cheios de répteis para lutar por ele, mas, mais importante ainda, ele pode influenciar o cérebro reptiliano das pessoas, reduzindo-as aos seus instintos mais primitivos. Embora Croc tecnicamente não seja um réptil, sua mutação o aproxima muito mais dessa mentalidade do que um humano normal. Isso significa que Lagarto poderia potencialmente explorar a própria biologia de Croc e transformar sua maior arma, sua fúria selvagem, contra ele. No fim das contas, embora Killer Croc seja resistente e fique cada vez mais forte, tudo o que ele faz, o Lagarto faz melhor. Ele é mais forte, mais rápido, mais resistente, tem regeneração no mesmo nível do Croc, além de uma cauda e controle de répteis que Croc simplesmente não consegue combater.
A menos que você esteja considerando uma daquelas raras ocasiões em que Croc se transformou em uma ameaça nível Liga da Justiça, essa luta não é tão equilibrada assim. O lagarto vence.